mas é Rogério Kfouri. Eu já trabalho há muitos anos, não necessariamente com isso que está aqui. Sou geólogo e já trabalhei como geólogo especificamente. E há algum tempo, já dando palestras e conversando com o público, eu acabei adquirindo uma percepção até razoável. Eu aposto que eu consigo entender o que vocês estão pensando. Perguntando se eu sou parente do Juca Kfouri, não é? Estão pedindo, né? Então, mas acabou aí também a minha capacidade de adivinhação. Não sou parente do Juca. Enfim, vim falar um pouquinho sobre a Nanorocha, mas a Nanorocha, na verdade, ela começou como Nano4U, que é uma empresa subsidiária da Gard, uma empresa francesa, que é líder mundial em produtos para limpeza e proteção e manutenção de superfícies. Então, começou com essas três pessoas: o Pablo, que é uruguaio, radicado no Brasil, o Rodrigo e o Fabiano. Eles começaram a trazer esses produtos, que era justamente para fazer isso, para limpeza, proteção e manutenção de superfícies, com aqui a nossa sede, fica em São José dos Pinhais, no Paraná. Tá? E os produtos, todos eles, têm uma preocupação ambiental muito grande. Até quando tem os ácidos, por exemplo, são ácidos orgânicos. Então, os objetivos de desenvolvimento sustentável, em relação aos produtos, são mais seguros, ambientalmente corretos, com alta performance, economia. Quando a gente fala nanotecnologia, partículas extremamente pequenas, que elas ocupam aqueles espaços entre os poros das superfícies e não criam uma película. Ela é como se fosse uma membrana. Então, ela respira ao mesmo tempo que não permite a entrada de umidade, né? No caso de proteção de fachadas, etc., como vocês vão ver um pouquinho mais para frente. Isso aqui são alguns exemplos onde a Nano4U, com alguns produtos, fez ao redor do mundo, junto com a Gard, ali no Vaticano, foi a Gard que fez. No aeroporto de Carrasco, em Montevidéu, aqui a Nano4U, Museu do Ipiranga, um outro espaço de recuperação de um edifício mais antigo. E tem até um produto muito interessante que chama SAG, que é anti-grafite. E tem um programa lá em Curitiba que é justamente todos os prédios históricos são protegidos com isso. Então, aquele problema de pichação, o pessoal vai lá e picha mesmo. No nosso caso, quando está usando o SAG, simplesmente passa um pano e a tinta não adere, retira. Então, é bem interessante a utilização disso aí. Vamos lá. Certificações, selos, prêmios, até vegano é. Aí, ó. Até vegano é o produto, né? Não possui ingrediente de origem animal, não testa produto finalizado em animais. Tem o selo SESI, né, de compromisso com as diretrizes do desenvolvimento sustentável, o ESG, e também a Gard, na França, separa 1% do faturamento anual para financiar ações e projetos para a proteção do meio ambiente. Mas eu vim falar mais da Nanorocha. Então, o que é a Nanorocha? Nanorocha é rocha pulverizada, muito fina, junto com uma teia elastomérica que traz algumas características fantásticas para esses revestimentos. Eu vou passar aqui para vocês olharem. Tem alguns colegas meus aqui do curso de BIM, já passei por aí, e eles já viram isso. Então, vai passando aí, por favor. Vocês vão ver essa placa aqui, a gente fez
uma aplicação na placa de alumínio para vocês poderem fazer dobrar. Pode dobrar, nenhum edifício vai fazer isso que vocês estão fazendo, né? Mas ele tem uma elasticidade gigantesca. Então ela elimina fissuras, né? Você não vai ter problema de fissura. E agregado a isso, é rocha, não tem tinta. Então, não perde cor. Né? Com o tempo, ela vai ficando exatamente como ela está. Né? Nós chegamos aqui, quando nós, eu digo, seres humanos, chegamos aqui, as rochas já estavam dessa cor. E a gente vai embora, elas vão continuar assim. Então, esse aqui é um exemplo de um teste que nós fizemos dentro de um condomínio, e o síndico até falou, olha, pode jogar aí a nanorocha em cima. Daí a gente foi ver, a pintura estava toda cheia de bolha e descascando tudo, a gente teve que fazer uma recuperação ali, uma limpeza, e é só para dizer que a nanorocha também precisa de um substrato adequado, tá? A gente não vai fazer nenhum milagre. Então, quando se aplica a nanorocha, no caso de alvenaria que tem o reboco tem que estar descontaminado, em boas condições. E daí a gente aplica em cima. E fica assim. Só que é o seguinte, as etapas são muito menores do que uma textura, um revestimento normal. As etapas de aplicação da nanorocha é o seguinte, no caso do reboco, tá? Tem o reboco, se aplica a nanorocha, na verdade se aplica uma nanobase antes, que é um produto um pouco mais diluído, menos denso, mas com a mesma composição, e depois aplica a nanorocha em cima, e acabou. Já está pronta a cor. O selador no nosso é o nosso produto, que é a nanobase, já está impermeabilizado, é hidrorrepelente e óleo repelente. Pronto. E a manutenção, como é rocha, enjoa, até daqui uns 15 anos alguém vai querer pintar de novo, mas ele vai ficar assim. Então é muito, muito, muito interessante. É um produto realmente inovador. Aqui alguns exemplos de aplicação, né? Com detalhes, interno, isso aí. Ó, aplicação com um acabamento que cada lugar chama de um jeito, né? Um chama neoclássico, é o projetado e amassado esse aqui, tá? Então o acabamento vocês podem fazer de várias formas. Esse aqui é o projetado e amassado. Essa aqui é uma obra em Curitiba, da construtora Swell, onde está sendo feito o projetado e amassado. Mas pode fazer rolado também. Tá? Existe a possibilidade de fazer rolado e amassado. Ou só a projeção, direto, fica aquele flocado, né? Eu vou mostrar para vocês. Ou numa direção só, enfim. O acabamento fica a critério de quem está aplicando. Nós, lá na nanorocha, temos uma equipe própria de mão de obra, mas não necessariamente a gente obriga a usar essa equipe, até porque a gente não dá conta de ter equipe própria e ficar fazendo a aplicação em qualquer lugar. Então, a gente sempre gosta de ter parceiros que são treinados na fábrica. Então, as empresas vão lá e a gente treina e faz um acompanhamento, e daí fica parceiro na região, enfim, várias empresas fazem isso. Vamos ver se eu dou um play aqui, ó, ele está fazendo a aplicação como projetado, tá? Aquela foto que eu coloquei lá logo no começo foi rolado, tá? Isso aqui é um edifício Beit Yaakov, do Banco Safra. Nós terminamos faz uns
30, 45 dias foi terminada essa obra, com o Nano Rocha também. Tá? Em São Paulo foi um projeto muito bacana, muito rápido, e isso foi, em alguns lugares aqui, sobre placa cimentícia, que o sistema de steel frame, wood frame, tem avançado muito, né? Vocês devem ter acompanhado, e tem um problema dentro, não é um problema, é uma característica do processo, que na junção das placas, em função da movimentação da estrutura e também variação térmica, diferença de materiais, etc., tem um tratamento a ser feito, né? E esse tratamento com a Nano Rocha, ele não é que ele tenha que ser eliminado, tá? Ele tem que fazer, principalmente na junta. Então, nas juntas entre placas, é feito o tratamento com PU, aí você passa uma fita, e daí você faz a nanobase e já aplica a Nano Rocha. Todo aquele base coat lá que o pessoal passa, a gente tem testes, ainda estão em execução, a tendência é diminuir até eliminar aquilo ali, tá? Com o base coat, para você diminuir um pouco o custo, mas e a própria elasticidade do material, que vocês, nem sei, a plaquinha está circulando ainda aí, né? A própria elasticidade do material permite uma resistência muito grande nessas variações dentro do sistema de steel frame e wood frame. Aqui é um edifício em Pissarras. Esse edifício aqui em Pissarras foi aplicado a Nano Rocha sobre um revestimento já anterior, que estava íntegro, mas ele estava absorvendo muita maresia, muito problema de algas, etc. E tal. O pessoal lavou e aplicou a Nano Rocha em cima. Mas isso é em caso que todo o elemento que estava aplicado antes estava muito bem aplicado. Era um produto muito bom, não estava com problema de som cavo, não tinha nada que pudesse ser, como é que eu vou dizer assim, que a gente pudesse recomendar a retirada do revestimento, né? Então aplicou em cima. É um caso excepcional, que isso tem que ser muito bem avaliado, mas acontece, tá? Aqui uns ensaios, esse ensaio foi feito pelo IPT em São Paulo, para vocês terem uma ideia de qual é o desempenho da Nano Rocha em alguns casos. Aqui onde tem essa ligação entre os retângulos, você vê lá em cima, critério de desempenho para resultado de absorção d'água por capilaridade em 24 horas, menor ou igual a 0,5, e o nosso deu 0,1. Tá? Aqui, de transmissão de vapor d'água, né? Critério de desempenho menor que 2, deu 0,25. Aqui é a razão entre um e o outro, coeficiente de absorção e probabilidade de transmissão de vapor d'água. Menor ou igual a 0,2 e deu 0,02. Só para vocês saberem, o pessoal do IPT lá, eles fizeram 2 vezes o nosso ensaio, porque eles não acreditaram que isso estava acontecendo. Eles acharam que não, está errado, a gente errou a metodologia, alguém fez alguma besteira aqui. Daí fizeram de novo. Então, daí confirmaram que era isso mesmo. Aqui, olha, propriedade de transmissão de vapor d'água. Não, menor que 2, deu 0,3. Então, norma que foi feita, edificações, garantias, prazos recomendados e diretrizes, foi essa norma que foi utilizada. E a nossa garantia legal. Aqui é um exemplo de uma aplicação da Nano Rocha em junção de placa cimentícia. Tem 4... tem uma cruz aí, mas não dá para saber onde é. Não, que está ali eu sei, mas você não vai adivinhar exatamente. Não, ali é onde? Você pode enxergar um monte de coisa. Eu estou enxergando o mapa do Brasil em lugar aí. Estou enxergando também uma floresta.
O Piccoli. O Piccoli. Ó, ela pode estar lá no canto. Ela está ali, está bem embaixo. Aqui embaixo, aqui? Aqui você consegue enxergar, né, uma direção, né, de... E a outra está ali. Mas é o seguinte, ela é mais para cima do que onde você está enxergando, e a outra está bem no meio aqui, que eu não sei como você consegue enxergar. Ela está bem no meio, são 4 placas. Está mais de 6 meses lá no tempo, tá? Você está testando, está mais de 6 meses lá no tempo. Então tem... Bom, isso só para vocês falarem, está lá em Curitiba. Então, nessa época do ano, a variação térmica é absurda, né? Entra uma frente fria que estava 29 graus, baixa para 6, 7. O negócio fica de maluco. Então, assim, é um elemento extremamente versátil, muito interessante para se usar nas fachadas, principalmente em recuperação de fachadas, porque hoje, bom, quem está aqui no litoral sabe muito mais do que qualquer outro. Quando você tem um revestimento cerâmico, no rejunte, o cerâmico é maravilhoso, ele é impermeável, mas no rejunte ele trinca e entra umidade. Né? Então, aqui uns exemplos de aplicação. Essa da direita aqui, ó, é rolado e amassado, numa direção só, passa a desempenadeira na vertical. Aquele lá no cantinho esquerdo é o rolado comum, fica meio arrepiado. E aqui embaixo foi um rolado meio flocado, assim, né? Ali é o mais projetado, aquele flocado com... Mas aí quando você faz projetado, ajusta o tamanho, a saída do bico, né, aumenta ou diminui, isso aí fica a critério do designer, que fica lá pendurado lá no jaú ou na cadeirinha, né? Tá? Aquele lá em cima, ó, a gente chama de travertino, que imita mais ou menos um mármore travertino. E aquele lá é projetado também. Aquele lá de cima é projetado. Desempenado. Tá? Desempenado, projetado, desempenado. Esse aqui também. Aquela foto lá do Living Lab é um laboratório que a gente tem lá em São José dos Pinhais, onde fica a fábrica, do lado de Curitiba. E aquilo lá, aquela parede é até engraçada, que não dá para ver, a gente não consegue transmitir, mas chama-se, a gente chamou de Mediterrâneo aquilo lá. Foi uma cliente nossa lá na fábrica, e essa parede aí era uma parede que o pessoal estava fazendo qualquer coisa, sem qualquer pretensão de criar um produto. A cliente olhou todos esses aí, quando ela foi lá, ela falou, eu quero aquele. Virou um produto. Por que a gente chama ele de Mediterrâneo? Porque quando... Vocês já viram aquelas casas na Grécia, fotos famosas, ou mesmo aqui no Uruguai tem Punta, tem a Casa Pueblo, né? Meio assim, aquela forma mediterrânea. É isso que vocês deveriam estar enxergando, mas não estão, porque na foto não dá para ver, por causa da luminosidade diferente, enfim. Mas é uma parede meio abaulada, assim, e a gente fez a casa dela no litoral do Paraná, em Guaratuba. Ficou linda a casa, ficou espetacular, muito legal. Tem uma outra característica que é muito importante nesse produto, na Nano Rocha, e como eu falei para vocês, que já é um produto que ele vem impermeabilizado, ele respira. Então, há uma troca de ar entre a parte externa e a parte interna, mas não entra umidade. Então, quando você... É igual a pele da gente. Entra água, quando a gente vai no mar tomar banho, não entra, né? Porque senão a gente afundava. Mas quando a gente corre, sua. É esse o princípio. Então, a umidade não entra, mas sai. Então, a parede consegue respirar. Tá? Como é que é mais ou menos o rendimento? Quando se fala, lá em cima é escrito nanobase, tá? Então,
Então tem o código especial, que é o Aço Cortem. Na bolsa de vocês veio um flyerzinho, né, com alguns, com as informações e com os tipos de cores que a gente tem, que não são muitas, porque são cores da natureza, a gente não faz pigmento, né, para aplicar. Então vocês, lá naquilo lá tem as cores e tem o Aço Cortem, que não precisa fazer a nanobase, é um pouco diferente. Mas os outros todos é obrigatório. Onde tem a letra P de projetado, o PA projetado artístico. Então são os nomes que nós demos aqui, são os nomes comerciais. Mas você pode ver, tem projetado, o projetado artístico, que na verdade ele projeta, daí fica fazendo a desempenadeira, né, passando a desempenadeira. Tem o rolado artístico e o rolado premium. Então, e lá naquela tabela lá de metros quadrados é o rendimento aproximado. Tá? O rendimento aproximado de cada tipo de textura. Tá? E isso aqui é uma parede lá no nosso showroom, lá em Curitiba. Meu nome, telefone e o site da Nano Rocha. No Instagram, sigam lá no Instagram, sigam a Nano Rocha, dão uma olhada no site. A hora que vocês quiserem só entrar em contato comigo, o engenheiro Francisco Marcondes, que está aqui, é meu amigo, parceiro de muitos anos, e nós trabalhamos juntos aqui na região, e tanto ele como eu estamos à disposição. Desculpa, Chico, devia ter colocado o teu nome aqui, né? Mas eu queria que você se apresentasse. Queria que você se apresentasse aqui também. O Chico é um parceiro aqui na região. Eu falei muito rapidamente, até muito mais comercialmente, mas estou à disposição aí, e o Chico também, para fazer visitas, para encontrar vocês em algum lugar, mostrar alguma obra que esteja em execução. Quer falar alguma coisa, Chico? Bate o papo. Bom, para quem não me conhece, eu sou um dos fundadores da área, estou aqui em Balneário e na região desde 78, fui incorporador, hoje está inativa a minha empresa, então a gente vive a experiência da construção há 45 anos, né? E o Kifuri me trouxe esse produto que eu achei totalmente inovador. A nível de preço, se comparar com a qualidade daquele produto que custa R$600 o metro quadrado, vocês podem ter certeza que nós estamos falando em 1/5 do valor. Como é o nome o mais caro que você me mencionou outro dia? Tem vários, né? Eu queria dizer o seguinte, eu estou ligado à área, até o ano passado fui conselheiro do CREA durante 6 anos, né? E estou em contato com o Tony e com a diretoria da área constantemente. Então, se vocês quiserem uma assistência a mim, um acompanhamento, né, eu me predisponho até a assumir a corresponsabilidade de obra para poder transmitir para vocês a confiança de que é um produto inovador e duradouro. Duradouro até em termos de cor, de impermeabilidade, de estanqueidade, essas coisas todas. Né? Uma coisa é importante se dizer, que não vai pensar que um prédio terminou hoje, que daqui a 5 anos... Não, eu tenho prédios em outros lugares que 22 anos depois, que eu era o engenheiro e dono da consultora, tá? Eu fui chamado para explicar o que é que estava acontecendo. Então a jurisprudência alterou isso. Por isso que as vistorias prediais são importantes, e uma área importante para nós, aqui em Balneário, inclusive, na região toda, é o retrofit. É aquilo que foi feito lá em Pissarras. Tá? Então fica aí, o meu nome de guerra é Chico, tá? Chico Marcondes, à sua disposição. Valeu, Chico, muito obrigado. Pois não, pergunta aqui.
Pode falar, deixa ele... Desculpe, não, eu já te falo. A relação de custo com outros produtos. Ele quer saber a relação de custo com outros produtos. Quando a gente fala, ainda bem que eu fiz o curso de BIM hoje, hein? Eu fiz o curso de BIM aqui. A professora me ensinou como é que é esse negócio. É o seguinte, quando você fala sobre custos, você tem que pensar no custo do produto ao longo da vida também, não só a aplicação dele. Então, hoje, a nanorocha, você com 3, 4, 5 anos, até lá vai lavando só. Ela tem durabilidade de mais de 10 anos. E não é vida útil que eu estou falando, é durabilidade ativa, né? Ela está íntegra ainda. Então, é difícil eu falar de custo nesse processo, mas hoje em dia, em relação à implantação, ele está muito parecido com o custo de uma textura normal. Custo por metro quadrado, só que como eu te falei, o processo é muito menor. Então, até inclusive, em função até desse curso de BIM aqui, a gente vai montar uma família, uma fórmula de entregar isso para o orçamentista, para que quando ele colocar a nanorocha, ele também eliminar alguns processos, para não que fique a conta fique disparelha, vamos dizer assim. Tá? Desculpa. Devido ao adiantado da hora, as demais perguntas vamos deixar para o intervalo, mas o senhor Rogério vai ficar à disposição aí para ouvir, para conversar. E isso, para agradecemos muito a sua explicação, né? Uma salva de palmas.